Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Aprimore Brasil aqui no YouTube. Meu nome é Adriano César e juntamente com Antônio Carlos Salles e Sandro Marroquim compomos a Aprimore Brasil. A você que está nos acompanhando nesse canal, se não se inscreveu ainda, aproveite para fazer já a sua inscrição. Estamos chegando ao quarto vídeo da nossa série Comportamento Humano. Se você ainda não assistiu os 3 vídeos anteriores, a nossa sugestão é que você acesse também e possa curtir, compartilhar, comentar. E vamos botar a bola em campo. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as 3, 4 zonas que levam à evolução humana, ao desenvolvimento humano, que é a tônica da nossa empresa da Aprimore Brasil. Então vou botar aqui a bola em campo. Vamos falar então vamos compartimentar um pouco aqui a nossa conversa falando dessas zonas, né? E a primeira zona eu vou passar a bola aqui para o Antônio Carlos comentar. Afinal, que zona é essa? Por onde começa todo o processo de evolução e desenvolvimento humano, Antônio Carlos? Olá, pessoal. O seguinte, a pergunta que eu começo a fazer é a seguinte: quem é que não gosta de conforto? Tem alguém aí que está assistindo que não gosta de conforto, que gosta de dormir em cama de prego, que gosta de dormir no calor de 38 graus, sem ventilador, sem ar-condicionado, enfim, né? Se tiver alguém que goste aí, se manifeste, porque deve estar meio difícil, né? Então, todo mundo gosta de conforto. E o objetivo de começar esse bate-papo aqui é falar justamente sobre a zona de conforto, que nada mais é do que uma série de ações, pensamentos, comportamentos que não causa medo, não causa ansiedade, não causa risco, não leva ninguém à situação de risco nem nada. Então, isso aí é a zona de conforto. Ele é uma espécie de mecanismo de proteção inconsciente, porque na grande maioria dos casos a pessoa não está consciente de estar na zona de conforto, né? Então ele é um mecanismo de proteção. E por que de proteção? Porque eu quero me proteger de mudar, me proteger de ir para uma área, um ambiente que eu não conheço. Certo? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Alguém quer complementar aí alguma coisa? Eu. Olá, meus sócios, meus amigos. Mais um vídeo. E estou gostando desse jogo da gente de trocar ideias a respeito de empreendedorismo, de liderança, todos voltados aí para os trabalhos que nós executamos na Aprimore. Então, mais uma vez, um prazer estar com vocês dois, Adriano e Antônio Carlos. Eu gosto muito desse tema, né, de trabalhar a zona de conforto, zona do medo, aprendizagem e zona do crescimento. E a zona de conforto, ele gera uma pergunta fundamental, né, para os empreendedores, para os líderes, enfim, para a comunidade produtiva no geral. Algo está errado. Algo está errado, só para que a gente pense. Entretanto, a zona de conforto ela é tão confortável que o indivíduo não consegue saber exatamente o que é que está dando errado, né? Ou algo está na sua normalidade, né, Antônio? Você que gosta tanto desse tema. Algo está dentro de uma normalidade tão grande que gera esse conforto que você está trazendo, né? E as pessoas, no geral, gostam do conforto, né? Entretanto, o conforto ele faz com que o indivíduo não descubra exatamente qual é o foco dele, né? Aonde é que ele está querendo mirar, né? E isso deixa ele numa situação de inércia, né? Essa inércia leva a uma zona de conforto e a palavra-chave, na minha opinião, a respeito da zona de conforto, Adriano, antes de passar para você, é atitude, né? A zona de conforto ela exige a ação do indivíduo. Entretanto, enquanto ele está numa zona de conforto magistral, ele não consegue saber que atitude ele vai tomar, porque o foco ele não está sendo bem encarado. Adriano, por favor. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu lembrei para o Antônio, que é o seguinte: poxa, a gente trabalha em geral muito, né, na vida para ter uma condição boa, para, enfim, chegar na tão sonhada, talvez, zona de conforto, para a gente chegar num ponto que, vamos parar, descansar, enfim. Mas, então, Antônio, o que que faria a gente sair da zona de conforto? Qual seria a principal razão para querer sair desse lugar tão bom, né? O que a gente ganharia com isso, na sua visão? E o que leva, eventualmente, as pessoas a saírem da zona de conforto? Primeiro, um adendo aí ao que eu estava falando, né?
na zona de conforto não existe aprendizado. Certo? Eu nunca vi ninguém ficar forte vendo o outro fazer exercício. Né? Se você quiser ficar forte, ficar saudável, você vai ter que ir lá e malhar também. Né? Vai ter que fazer um esforço. Depois, na zona de conforto, por mais estranho que pareça, existe um desconforto tolerante. Mesmo dentro da zona de conforto, existe um desconforto tolerante. O que seria isso? Que faz você permanecer lá. Ou seja, eu ainda permaneço lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O cara que todo dia vai para o trabalho pelo mesmo caminho, porque ele conhece aquele caminho, mas ele reclama todos os dias que aquele caminho está congestionado. Mas ele permanece fazendo aquele caminho. Né? Então, é um desconforto tolerante. Por quê? O que é que seria melhor? Seria melhor ele mudar o caminho. Ele fazer um outro trajeto né, para chegar no seu trabalho. Mas aquele trajeto novo talvez seja desconhecido para ele. Vai fazer com que ele, embora fique melhor, seja um trajeto melhor, como é um trajeto desconhecido, ele prefere ficar no desconforto tolerante. Tá certo? Então, na verdade, o que faz, normalmente, voltando agora para a sua pergunta, o que é que faz com que as pessoas queiram sair da zona de conforto bom, em alguns momentos, o imprevisível. Tá certo? Que é o caso que nós estamos vivenciando agora, com essa situação da pandemia. Isso, exatamente, Adriano. Veja só, muita gente estava ali na sua zona de conforto, achando que estava tudo bem, o governo no começo do ano anunciando que ia ser um ano bom, aquela coisa toda, as pessoas e tal, de repente uma pandemia. Esse imprevisível obrigou muita gente a sair da zona de conforto. Agora, o principal, né, só respondendo mesmo agora a pergunta do Adriano, é o desafio. Né? Se você quiser sair da zona de conforto, desafios. Né? Você vai ter que se desafiar. Fazer uma coisa que você nunca fez antes, tá? A conhecer pessoas novas. Um exemplo, assim, esse lance de conhecer pessoas novas é uma coisa interessante, porque às vezes incomoda. Porque bom mesmo é você estar naquele seu habitat natural. Tá certo? Tanto é que você às vezes vai fazer um curso, você vai fazer um treinamento, você já entra na sala perguntando, olhando se tem alguém conhecido. Se tiver, você vai sentar onde? Sim. Do lado daquela pessoa ali que você já conhece. É mais confortável. Você não se desafia a conhecer pessoas novas e geralmente trazer um novo aprendizado para você. Novos aprendizados porque conhecer uma pessoa nova, né? Com pessoas novas. Quebrar a sua rotina também, né? Em vez de estar fazendo todo dia a mesma coisa, fazer uma coisa diferente. E o principal de tudo, encarar seus medos. Bacana. Isso aí é o principal. Maravilha. Antes de comentar, você falou um ponto importante aqui, a questão do medo. Eu vou passar para o Sandro, então, mas depois eu retomo essa questão do medo aí. Diga lá, Sandro. Tá. Não, contribuindo com as palavras de Antônio Carlos, quando ele falou que nunca viu ninguém ficar forte vendo o outro fazendo exercício, é uma máxima fantástica para esse tema. Né? Só aprofundando um pouquinho, é que a zona de conforto ela gera uma prisão emocional, porque ela é limitante. Não é? Ela dá uma falsa sensação, digamos assim, de segurança. Né? Então, esse morno dessa situação da zona de conforto, onde gera essa falsa sensação de segurança, é muito triste, porque ela vai criando hábitos. Olha o exemplo que o Antônio Carlos citou agora do trajeto do carro. Né? Isso chama-se hábito. Então, ele está tão habituado a fazer daquela forma, a gerar o bem-estar dele daquela forma, que ele até se perde, esquece que está numa zona de conforto e não consegue gerar atitude. Né? Adriano. Perfeito. E aí, deixa eu retomar aqui, então, o que o Antônio falou, que é a questão do medo, né? Muitas vezes a pessoa ou é empurrada, como é a situação de agora, né? Ela é levada a sair da zona de conforto, é uma coisa que ela faz de forma não voluntária, e ela pode fazer isso de forma voluntária. Eu quero me desafiar. E é claro que em toda situação de desafio, de desconhecido, insegurança, incerteza, a questão do medo, né? O medo é um instinto de proteção, um sentimento de proteção humano, natural, sentir medo. O que não é natural é quando o medo domina a pessoa ao ponto dela ficar paralisada e não sair da zona de conforto, né? Aquilo que a gente conversava informalmente é como a porta do quarto. Eu sei que eu preciso sair do quarto, mas eu sei que tem uma porta. Se eu não abrir essa porta se chama medo, eu nunca vou sair do quarto, eu vou continuar naquele quarto confortável, digamos assim. Então, sim, o grande desafio, na minha visão, e aí a zona do medo é, na minha visão, de transição para a próxima zona, que é a zona do aprendizado, da aprendizagem, como o Antônio também falou, né? Eu acho que o grande desafio é, primeiro, como não se auto-sabotar, como não se colocar em papel, né, de vítima das circunstâncias, ou como dizer, não, as coisas são bem assim, é porque, né, transferir a autorresponsabilidade, que é uma coisa que a gente comentou no vídeo anterior, inclusive, né, para não sair da zona de conforto.
Então, ela é imprescindível. Então, transpor a zona do medo, ela é imprescindível para que eu possa mergulhar num outro mundo onde eu posso ter ganhos muito maiores. Ou seja, os ganhos que eu venho a ter têm que ser maiores do que o medo que eu tenho agora. Concorda, Sandro? Concordo plenamente. E a zona da aprendizagem, existe uma teoria de um psicólogo bielorrusso chamado Levi. Bom, eu esqueci o sobrenome dele, mas eu já vou me lembrar, que ele fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, né? De onde vem oriundo essa questão da zona do aprendizado. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela tem tudo a ver com a relação professor e aluno, principalmente no modelo da criança, né? Vygotsky, o sobrenome do bielorrusso, né? Ele desenvolveu essa teoria que nessa zona de aprendizado é muito importante que sejam utilizados, Antônio e Adriano, toda a experiência que advém de terceiros, principalmente. O nome já está dizendo, é zona do aprendizado, ou seja, você vai aprender alguma coisa com alguém ou um fato específico, né? Essa zona do aprendizado é quando você está aberto, e aí eu me lembrei muito, quando eu estava estudando um pouco sobre esse tema, da janela de Johari, que nós tratamos no último vídeo, né? É quando você consegue aprender algo ou alguma coisa com experiências anteriores, né? Ou com alguém, tá? Então, o indivíduo tem que estar muito aberto para poder absorver todas as experiências e poder colocar em prática dentro da sua instituição, dentro da sua empresa e, enfim, com seus colaboradores, né? Eu concordo muito, eu acho que essa zona de aprendizado é um salto muito grande para o crescimento. Sem essa zona do aprendizado, não haverá crescimento lá na frente. Perfeito. É Que é a verdade, é isso. terceira e última zona. Diga lá, Antônio. Não, só para colaborar aqui bem rapidamente, isso é verdade, porque o aprendizado ele vai trazer muita coisa boa, não é um benefício para o empreendedor, para o líder, para a pessoa de uma maneira geral, né? Só que ainda tem o lance seguinte, que o desconforto lá de trás, certo? Que eu consigo controlar, ainda é melhor do que o benefício que eu não consigo controlar. Por isso que é importante essa passagem pela zona do medo aí, tá entendendo? Então, para você chegar no aprendizado. O aprendizado é um benefício, mas às vezes a pessoa fica bem assim, pô, eu preciso aprender por quê? Né? Para que eu vou aprender? Não sei o quê, tal. E fica lá na zona de conforto, porque lá o descontrole, aquele desconforto, ele consegue controlar. Já um aprendizado novo, uma experiência nova, ele não consegue controlar. Então, ele fica naquele receio de transpor aí a zona do medo para entrar na zona do aprendizado. Perfeito. E a zona da aprendizagem, ou do aprendizado, ela é a penúltima, né? A transição justamente para a última zona, que é a zona da evolução, do crescimento, do desenvolvimento. Aquela história, sem aprender, não tem como evoluir, ou não tem como evoluir sem aprender. Então, é importante que haja esse ritual de passagem, lembrando que isso é cíclico, né? Quando você alcança um novo desenvolvimento, o último patamar passa a ser sua nova zona de conforto, e aí o ciclo gira novamente, aí é onde se dá o processo em espiral de evolução, né, Sandro? E aqui vai uma dica, né? Não pule nenhuma etapa. Não adianta querer partir da zona do conforto para a zona do crescimento sem passar por a fase do medo e sem passar pela fase da aprendizado. Diga, Antônio, você estava... Praticamente não tem como, né? Não, exato. O medo é real. Ele existe. Outro dia eu estava vendo, me permita um exemplo que eu assisti outro dia, eu estava assistindo alguns vídeos e, por acaso, veio o depoimento de uma pessoa que ganhou na Mega Sena, né? E perdeu dinheiro em 5 anos. Né? Ele estava morando num sítio e, enfim, eu estava pesquisando alguma coisa sobre agropecuária, que eu gosto muito do tema também, e esse cidadão, ele era um funcionário público que ganhava 2 salários mínimos, né? Estava numa zona de conforto há muito tempo, com aqueles 2 salários mínimos e meio. A esposa dele ganhava 5 salários mínimos e ela contribuía muito mais financeiramente com a casa. E nesse vídeo o cidadão conta que ele estava numa zona de conforto e de repente ele passou para um crescimento exponencial. Né? Ou seja, ele não tinha nenhuma experiência, de repente achou que o dinheiro era o único divisor entre sucesso e fracasso da vida dele.
e aí ele foi contribuir com a abertura de uma empresa e perdeu dinheiro em 5 anos. Ou seja, ele não passou por etapas como o medo, que é a etapa do medo. Vocês sabem, nós somos empresários também, nós três. Sabemos que essa etapa é primordial para o sucesso do negócio. Ela chega a ser necessária. Exatamente, ela seja necessária. Mas o indivíduo que estava dando o exemplo da Loto, da Mega Sena, ele perdeu essa situação achando que o dinheiro ia resolver. Então ele saiu de uma zona de conforto diretamente para aquela zona do crescimento dele e aí se perdeu, né? Então, não pule nenhuma etapa. Isso é fundamental que não seja feito, né? Perfeito. Isso me lembra a metáfora do que os artistas, né, sempre falam, que é a história do frio na barriga, né? Se você vai para uma nova situação, se achando que vai dar, né, já vou arrebentar com a boca do balão, vou escancarar a porta do medo, vou fazer de conta que ela nem existe, já vou me lançar, você está sendo talvez um destemido e em alguns momentos irresponsável. Então, o medo, ele tem que ser uma pitada para dar o frio na barriga. Se você não está sentindo esse frio na barriga, talvez você esteja aí sendo, né? Então, aquela coisa dos excessos. Nem medo demais ao ponto de paralisar, né? Para você ficar e se esconder atrás da porta, se esconder atrás do medo, e nem também escancarar, né, a porta ao ponto de fazer de conta com que ele não existe. Acho que é necessário ter esse ritual de passagem, digamos assim, considerando a existência do medo, tá? E só uma outra coisa, assim, a pergunta que é provocativa, até que ponto a gente precisa esperar que alguém nos empurre, né? Que é a situação que nós estamos vivenciando toda agora, né? Nós estamos sendo empurrados de alguma forma coletivamente. Mas até que ponto você, né, precisa de alguém ou alguma situação que lhe empurre, e não porque você ser o líder da situação que vai te mudar. Eu acho que esse é o grande questão que eu coloco aqui para, inclusive, quem está nos assistindo aqui no nosso canal. Certo. É verdadeiro. Você me lembrou uma história para iniciar essa conversa sobre a zona do crescimento. O incêndio de uma floresta, por exemplo, os bombeiros sabem que quando vão apagar um incêndio numa floresta, não adianta ele querer acionar a mangueira dele em cima da fumaça, né? Ele vai ter que ir no foco. Aonde está o foco do incêndio, né? E aí ele vai para o foco do incêndio. Entretanto, se por acaso a calça dele, por exemplo, pegar fogo, ele vai ter que sair do foco principal e apagar o fogo da calça, porque senão ele será o prejudicado. E aí não consegue apagar o incêndio, né? E eu contei essa história para exatamente lembrar a situação atual. Veja, é muito verdadeiro que os empresários, os empreendedores estejam sofrendo muito com essa situação em função da pandemia, né? Então, de uma certa forma, vão ter que tirar o foco do crescimento da empresa dele para poder apagar um incêndio agora, aqui, nesse instante, né? Isso é muito verdadeiro. Então, a fase do crescimento, ela passa necessariamente por uma relação que é uma relação antagônica, não é? Porque ela depende da ousadia do empreendedor, mas também depende da cautela do empreendedor, não é? Essa relação ela tem que ser muito bem trabalhada. Ousadia e cautela precisam entrar, né? O que é que eu quero dizer com isso? A fase do crescimento, você não pode ser tão cauteloso que não saia do lugar, né? Porque aí você permanece numa zona de conforto, ou seja, tão medroso que não saia do lugar, mas também não pode ser tão ousado de forma desmedida que cresça sem ter um parâmetro atrás ou sem ter uma experiência anterior, né? A estatística, né, na economia, que é a minha área, ela vai ter que ser bastante reformulada, porque assim que nós acabarmos com essa fase agora, vamos ter que meio que dar um Ctrl-Alt-Del, né, nessa estatística a respeito de quebradeiras de empresa. Resetar geral, né? Resetar geral. A gente tem que entender assim, a estatística, vamos supor, do Sebrae atual é que as empresas elas quebram 80%, 70% agora, né? Quebram em 2 anos e meio, né? Mas depois dessa pandemia, esses números vão ser totalmente alterados. A gente vai ter que entender o que é que vai acontecer por aí, né? Fala, Antônio. Diga lá, por favor, para não perder a só uma coisa aqui para a gente falar aqui o seguinte: quais são as 2 zonas mais perigosas no meu entendimento, né? Eu entendo que são as 2 zonas das extremidades. É a zona de conforto e a zona do desenvolvimento. Sim. Né? A primeira e a quarta. No crescimento, no desenvolvimento. Isso. São as 2 mais perigosas. Sim. Porque se você não tiver cuidado lá na zona de crescimento,
desculpa, na zona do desenvolvimento, não é? Se você não tiver cuidado ali, você entra na zona de conforto novamente. Uhum. Sim. Tá entendendo? Então, quer dizer, ela é muito perigosa porque faz você voltar lá para o início, para a zona de conforto. Então, o tempo todo você tem que estar se vigiando lá na zona de desenvolvimento, né? Para poder a coisa, você não perder o pique de continuar se desenvolvendo, não é verdade? Então, e a zona de conforto também é mais perigosa porque para você ficar lá é muito bonzinho. Quem não quer ficar lá no conforto? É tão legal aqui. É confortável, né? É confortável demais. É confortável. E as outras intermediárias não, porque dependem de outras coisas, né? O medo depende de mim mesmo, para que eu possa, né? O aprendizado também depende e tal, mas as outras duas extremidades têm muitos fatores externos que fazem com que a gente permaneça lá dentro dela ou mude de uma para outra com facilidade. Perfeito. Essa conversa me lembra um livro que, inclusive, eu recomendo aqui, quem ainda não leu esse livro, chamado Mindset, né? Que, na verdade, traduzindo é modelo mental. Sim, então, nesse livro, de forma bem resumida, né? Quem puder ler na íntegra, óbvio, vale a pena. Em resumo, ele trata de dois tipos de modelo mental. O modelo que é voltado para o crescimento e para aprendizagem e crescimento, né? E aquele que é voltado para a manutenção do status quo. Então, basicamente, o ser humano ele tem essa polaridade aqui, trabalha mais um pesando mais sobre o outro. E, claro, isso de forma voluntária você pode desenvolver, especialmente aquilo que é recomendável, que é a aprendizagem, porque a aprendizagem é pré-condição para a evolução humana. Então, a grande questão que a gente tem que estar se perguntando o tempo todo é: até que ponto eu estou buscando cada vez mais a zona de conforto ou até que ponto eu estou buscando cada vez mais a zona de evolução? Então, essa é a pergunta que não quer calar, que tem que estar ali, né, aquele grilozinho aqui, né, atrás da nossa orelha, para fazer com que a gente esteja não só se questionando, mas um questionamento que leve para a ação. Porque se questionar e não fazer nada, novamente continuar na zona de conforto. Sem dúvida. Fazendo uma ligação com os 3 vídeos anteriores dessa série, esse é o 4º vídeo, né? É super verdadeiro o que você está falando, porque lá no primeiro vídeo a gente falou exatamente sobre esse tema que o Adriano está trazendo aqui, né? Até que ponto a gente deve ficar nessa zona de conforto, até que ponto a gente vai entrar na área do crescimento, na zona do crescimento. A zona do crescimento é uma zona desejável, mas ela é mais simples de ser falada e mais complexa de ser executada, né? Porque muitas pessoas têm medo, né? E esse medo pode atravancar, né? Quero, inclusive, aproveitar, já que você citou um livro agora há pouco, eu estou observando aqui no quadro do Antônio Carlos ali um livro muito interessante chamado Ayrton. Está nas costas dele, né? Ele, não sei se ele colocou de... exatamente. Foi de propósito porque eu sou fã dele, né? Esse livro é um ídolo para mim. Esse livro é espetacular e ele fala muito sobre essa questão da ousadia e da cautela. Aliás, cautela não estava no dicionário do Ayrton Senna, né? A gente sabe disso, né? Era apenas ousadia. E a gente pode fazer uma analogia com o empreendedorismo muito grande através das experiências e das palavras do Ayrton Senna, né? Existe um fato, inclusive, nesse livro ele relata sobre isso. Numa corrida, não me recordo agora qual foi o país, ele tinha dado uma volta no segundo colocado, né? E na última volta dessa corrida, ou seja, ele estava à frente de todos com mais de uma volta, inclusive do segundo colocado, ele resolveu, na última volta, se desafiar, porque ele achava que já não tinha mais graça aquela corrida e queria fazer a melhor volta daquela corrida, né? A gente falando de crescimento é isso. Aquele desafio desmedido que ele tinha, né, fez com que ele perdesse o controle do veículo na última volta, rodopiasse e saísse da corrida, né? E quando veio um repórter perguntou por que ele fez aquilo, né? Ele estava com a corrida na mão, ele disse: é porque ela já tinha perdido a graça para mim, né? Eu queria um desafio novo para aquele momento, né? Então, isso vale... Na verdade, o que quando ele perguntou, por que você estava correndo feito desesperado? Ele fez: não, porque eu estava querendo bater a melhor volta, mas a melhor volta já era sua. Ele fez por isso mesmo. Eu queria superar a minha melhor volta. Perfeito. E isso vale muito para a zona de crescimento do empreendedor, né? Ele precisa entender se aquele é um instante realmente, porque você, para entrar numa zona de crescimento, precisa estar muito próximo de tudo do mercado. Tem muito conhecimento, né? O Design Thinking, essa ferramenta maravilhosa que nós temos aí em mãos, né? Ela precisa ser muito utilizada para entender o impacto, para entender as facilidades, para entender a logística, para entender o dinamismo do mercado. Enfim, é isso. Muito bem. Então, vou já aqui, já encaminhando para o finalmente aqui desse vídeo, eu queria só também, a título de provocação, fazer a pergunta:
provocativa, óbvia, assim, quando foi que você perdeu a criança que existia dentro de você, né? Aquela criança que é exploradora, que vai, né, que é curiosa, que quer aprender sempre, independente de qualquer coisa. Essa é uma pergunta. E a outra é, pegando essa coisa do Ayrton Senna, que assim, os nossos maiores adversários nem sempre estão lá fora, às vezes eles estão dentro de nós mesmos, somos nós mesmos. Antes de competir com qualquer pessoa, a gente tem que começar a se competir conosco mesmo para cuidar do nosso processo de evolução. Com isso, eu passo então a palavra aqui para o Antônio e para o Sandro fazer as nossas considerações finais desse vídeo aqui. Will, eu acho que é uma oportunidade boa para encontrar a criança que está dentro de você, esse momento de pandemia mesmo, viu? Você fica em casa, você começa a ver coisas diferentes, enxergar coisas que você não enxergava antes, tá entendendo? E fazer algumas coisas que realmente podem tirar aquela parte da criatividade que estava adormecida, talvez, em você. Porque as crianças são criativas, né? Elas não têm aqueles paradigmas todos, então você começa, de repente, a enxergar a coisa de uma forma diferente. Tá? Então é isso, aproveite aí esse período, né, que você está mais recluso, está mais tempo em casa, tudo e tal, ao invés de ficar na zona de conforto esperando que tudo se resolva por si só lá fora, começa a fazer alguma coisa, começa a encarar algumas coisas, perder o medo de fazer algumas coisas, porque a situação já existe, ela já está aí. Né? Então, o que é que você pode fazer de diferente agora, tá certo? Então, a minha sugestão aí nesse sentido é essa. Boa, Antônio. Sandro? Estou tentando procurar uma colinha aqui, que eu tinha guardado uma frase interessante, mas não estou achando. Achei. Quer que eu cite alguma, não? Achei. Diga lá. Eu tinha escrito aqui, não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona de crescimento. Esse é um ponto. Um ponto para que a gente pense. É sua essa frase? É minha. Muito bem. Eu gostei mais ainda. Agora eu vou repetir para você, então. Não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Isso muito é para que a gente guarde, serve para todos nós. Adriano, muito prazer. Mais uma vez, Antônio Carlos, muito prazer. E estarei atento ao próximo vídeo. Muito bem. Muito Antônio? Algo mais? É isso aí? Não, tranquilo, vamos lá. Beleza. Para não cansar os ouvintes. Maravilha, gente. Então, você que está aqui no nosso canal no YouTube, obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. Mais uma vez, se você não assistiu os nossos outros 3 vídeos que compõem a nossa série Comportamento Humano, fica o novo convite para que você os assista, possa seguir a nossa sequência de bate-papos aqui. Gostaríamos do seu feedback. Deixa aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião, sua crítica, sugestão. Se gostou, dá aquele velho e bom like importante para a gente. E caso não tenha se inscrito ainda, faço questão de que você faça a sua inscrição e possa nos acompanhar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo e na próxima série. Até lá!